nos assistindo. O bom é que se não assiste agora, pode assistir depois, né? Porque hoje a tecnologia pode gravar, pode, né? Então, estamos lendo do Srimad Bhagavatam. O tema é o Bhagavatam, é a resposta a todas as perguntas. E o verso hoje é o verso 32, é isso? Isso. Verso 32. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, vou ler o verso, vou ler as palavras primeiro, depois a gente... Então, se vocês puderem repetir. Guna Atmakani Indriyani Buddha Adi Prabhava Guna Manaha Vikara. Não, acho que faltou. Sarva Vikara Atma Buddhi Vijnana Rupini. Então, se vocês puderem repetir, os órgãos dos sentidos estão ligados aos modos da natureza material. E os modos da natureza material são produtos do falso ego. A mente está sujeita a todas as espécies de experiências materiais, felicidade e aflição. E a inteligência é o aspecto que a mente assume quando faz deliberações. É mais ou menos quando a Juna, né, comete os lapsos na frente de Krishna, né? Porque ele vê que o controle da mente, principalmente nessa era, que naturalmente estaria sobre a condição funcional, né? Mas sobre as condições funcionais do corpo, a locomoção, né? Mas sob a condição da inteligência. Então a gente, quando vê essa palavra buddhi, né, inteligência, é que a gente tem que ver que a nossa inteligência hoje, na nossa condição condicionada, também não está cumprindo o papel, né? Não está cumprindo o nosso papel. Porque com a inteligência, né, você poderia corrigir todos os lapsos, né? Todas as... Não é uma palavra aqui mesmo. Todas as distrações, né? Ou todas... Ela que teria o papel, a inteligência, né? Mas por que não consegue corrigir, né? Porque essa inteligência também está falhando com o propósito, né? Krishna fala Vivasayatmika Buddhi, né? Foque
nessa inteligência, como você usou ontem o verso, né? Rishikena, Rishikeshas, Sevanam Bhakti Lutama, ou Chate. Então, por quê? Porque essa inteligência focada em Krishna, no coração, né? Vivasayatmika, né? A outra inteligência é uma só que uma inteligência está buscada aos nossos empreendimentos, sempre envolvido ao que? Matsarya, inveja, né? Por que a gente não consegue ficar perto de mesmo numa instância de âmbito material, ficar perto do sócio, do amigo, da mãe, ou inveja, né? Ficar em de uma pessoa que porventura tem inteligência, consegue colocar na prática, né? Inclusive essa usurpação, né, de poder, como Krishna falou, aconteceu mesmo entre os Pandavas e os Kurus, né? Dhritarashtra cego, não é assim? Mesmo do ponto de vista congênito, não é assim? E cego espiritual. Então, como é que ele ia poder atribuir às pessoas mais inteligentes, virtuosas, como por exemplo o caso dos Pandavas? Ele não ia conseguir ver, né? Que os sobrinhos eram muito mais virtuosos, mas dentro de um plano, né, de uma distração de poder, né, eles passaram a invejar, né? Então não tem como se associar, né? Se associar com essas pessoas que porventura mantêm, né? Como o Prabhupada, né? Foi muito invejado, né? O Prabhupada quase não vinha para o Ocidente, né? Por causa da inveja, né? Ninguém queria promover a condição que o Prabhupada viesse. Agora, o que é incrível é que uma vez que ele veio, né, por que não se render, não se ocupar as condições das instruções dadas por Srila Prabhupada? Qual a necessidade de abandonar Srila Prabhupada? Mas a pessoa faz isso, abandona Srila Prabhupada, entendendo que a causa de nós estarmos aqui foi ele, mas a gente passa porque não estamos completamente dispostos, né, a servi-lo, a servir ouvindo das Escrituras, né, e ouvindo dos sábios, dos devotos, né, que estão simplesmente ocupando sua mente, sua inteligência, toda a sua vida de renúncia, simplesmente para instruir, né? Lógico, muitas pessoas foram embora, né? Deixaram o Srila Prabhupada porque achavam que Prabhupada era muito duro, né? A palavra duro significa, a palavra guru significa duro, né? Então, inclusive nessa hora fazer qualquer disserção de meditação não tem proveito, tá? Então, aqui Buddhi, né? A aflição, felicidade e a inteligência é o aspecto que a mente assume quando faz deliberações. Então, o significado de sua divina graça, Srila Prabhupada aqui. Iludida pela natureza material, as entidades vivas identificam-se com o falso ego, mas, claramente, ao tornar-se prisioneira do corpo material, a entidade viva logo se identifica com os laços corpóreos, esquecendo de sua própria identidade como alma espiritual. Aí entra todas as Kriyadishu, né? Kriyadishu, né? Devido a essa identificação com família, né? Com o local que você se julga, né, a causa de sua felicidade, minha terra, Bauma, Idiadi, né, preso nos doshas, né, como a aula ontem foi. Só faltou concluir que todo esse aspecto do Ayurveda, que é uma seção dos Vedas, né, como o Vyasadeva fez de forma tão primorosa, dividir os Vedas, né, mas por que mesmo na divisão do Yajurveda, Rigveda, Samaveda, Atava Veda, mesmo assim Vyasadeva, que era o sábio, colocava na prática todo o conhecimento,
né? Vyasa, filho de Parashara Muni, como é que ele mesmo, depois que dividiu todos os Vedas, ele mesmo continuou insatisfeito? Poxa, não consigo me associar com Hare Krishna, não consigo ver que a filosofia está sendo, foi dada, foi dividida, mas eu não estou vendo o resultado, eu não estou vendo ninguém se aproximando, ninguém mesmo assim não está se aproximando. Então, o que se deveu a isso? Qual foi o que aconteceu? Isso é tema de Bhakshastra, né? A insatisfação de Vyasa. Ele não descreveu o amor da alma em Krishna, não foi escrito. Exatamente. Não descreveu a relação da alma com a inteligência vivasayátmica ligada às glórias, né? Nashtaprayeshvabadeshu Nitya Bhagavata Sevaya, né? Ou seja, o serviço, né? Assistindo regularmente o Srimad Bhagavatam, né? Tudo que é molesto no coração acontece como um fato Ridiantes Torria Badrani Vidinot Surit Satan. Para quem são inteligentes. Isso só vai ocorrer para quem está colocando como meta, foco, encontrar o filho de Nanda Maharaja, no caso Krishna. Por isso que a rainha Kunti, que é a própria tia, né, irmã de Vasudeva, falava Jamishvarya Shrutashabhya Damanda Madapuman. Esses Pumarta, Dharma, Artha, Kama e Moksha, mesmo uma religião, né? Eu tenho uma religião, eu sou católico, eu sou budista, então que a senhora falou assim, mas eu sou budista, né? Mas quem é que é budista, quem é cristão, se a alma Sanatana Dharma é nossa ocupação eterna para com Deus? Se você é budista, então você tem que saber o advento de Buda. Buda pregou para que nós pudéssemos entender 2 pontos. Primeiro, a ahimsa, a não violência. Entendeu? Se você é budista, então, mas você come carne? Como? Então, Você não é. não é. Porque Buda veio para pregar a ahimsa. Ele inverteu a era, né? E falou que o propósito nessa era, né, era não praticar mais violência. Por quê? Porque a inteligência dos sábios, dos brahmanos, entrou a outra era, do Apariyuga, e eles estavam envolvidos ainda no sacrifício do animal, mas sem qualidade, sem inteligência em como servir, em como se ocupar do serviço. O serviço é espontâneo? mas tem que ter qualificação, não é? O serviço é espontâneo, então a pessoa chega, você vai ali lavar louça, vai ali, mas ela tem inteligência para lavar essa louça, ela tem esse entendimento para, está fora de achar que uma pessoa não consiga lavar uma louça, mas tem, não tem? Tem pessoas que não conseguem lavar uma louça, varrer o chão, não consegue, né? Não consegue dobrar primeiro, né, o seu redor, né? O Shastra, o Vatsu, começa logo o senhor. Quer ver você ver a pessoa que não tem inteligência? É só ir no quarto dela. Logo ao acordar, aí você vê. Prabhupada fala mais grave, né? É só quando ele abrir a boca, aí você vê. Prabhupada era mais... Você quer ver uma pessoa que não é inteligência, não é inteligência? É só esperar para que ele pode estar. Ele pode estar muito ornado, né? Muito adornado, mas quer fazer uma perspicácia, fazer uma análise, mas é só quando ele começa a falar, né? Então, quando você falar, mãe, aí está um tolo. Eu estou falando do ponto de vista externo, né? Lógico que a alma dentro desse tolo, né? Uma pessoa perspicaz, uma pessoa inteligência, vai ver o tolo, vai ver o comedor de cachorro, vai ver o pária, vai ver todo mundo de forma igual. Por isso que um Vaishnava, um verdadeiro sábio, ele coloca na prática, né? Então, na Tirtha Buddhi Salile Kahiti, ele vai fazer do Tirtha Pada o local onde ele deve dar. Não é a sua casa, né? É o local onde ele deve dar o último passo para voltar ao mundo espiritual. Mas quando
na Tirtha Buddhi Salile Kahitite, né? Quando ele tem inteligência voltada, focada em entender. Até enquanto não entender, né? Tudo bem, a gente vai, né? O mestre ou o professor, né? Ou a mãe, né? Vai tendo tolerância com o filho, não é assim? Uma criança, se você põe ela no colo, ali ela pode defecar, ela pode evacuar, pode fazer xixi, não é assim? E a mãe vai ficar irada com isso? Obviamente que não, né? Mas se ela começa a fazer 5 anos, 6, 7 anos, ainda continua a fazer xixi na cama, entendeu? Ou não pede, né? Para poder... Ela começa a entrar nesses vícios, né? Por isso que vai entrar o verso papista aí, Duratana. São vícios que começam, então, se acostumou a ficar fazendo xixi na cama até 10, 12 anos, porque preguiça de se levantar, né? Não é assim? Ou de fazer um pouco de esforço. Aí termina fazendo da sua cama o pinico, né? Acho que o pessoal não sabe o que é. Conhece? Conhece, né? Então, inteligência aqui é muito importante. Então, o Prabhupada já começa aqui, né? Iludida pelo falso ego, falta de inteligência, né? Ela se ocupa na condição falsa de que isso me pertence, meu, minha propriedade, meu carro, meu, a rama meti, né? Janássia morro e a rama meti, morro, quer dizer, ilusão, os pecados capitais, né? Assim? Kama, Kroda, Loba, Mada, Morra, Matsarya. Kama, vaidade, né? Por isso que a Juna falou. Krishna foi logo cortando, sabe por quê? Por causa da sua presunção de orgulho, porque você está achando que é você que vai ganhar essa luta, que você é o cara que vai lutar. Por isso que o que impele a uma pessoa a agir, mesmo contra a sua vontade, quando é quase que arrastado, né, pela mente, né, que é mais fácil, Krishna, eu controlar o vento do que eu controlar a minha mente. Ele está sendo honesto. Mas aí Krishna falou o quê? Kama Esha, Kruda Esha. Entrou logo com uma questão que envolve toda a não desenvolver a inteligência. Assim como a nuvem, né, encobre, né, o espelho da mente, né, assim? Ou o espelho, a fumaça encobre o embrião, a nuvem encobre o sol. Então o sol é o Bhagavatam. Bhakti Shruta Grihitaya, ouvindo do Srimad Bhagavatam. Né, na Tirtha Buddhi, na Salika, indo para o Tirtha e fazendo disso sua vida e alma, entendendo que a única relação, como Vyasadeva, né, como o Urago falou, não conseguiu porque as disserções da relação da alma com o serviço não foi dado. Aí ele fez o quê? Aí foi que Vyasadeva fez? Ele ficou insatisfeito. Ele ficou insatisfeito. Aí encontrou com Narada Muni. Certo. Narada Muni apareceu e ele falou para Narada Muni assim, mas qual é o motivo da minha insatisfação? Aí Narada Muni foi explicar para ele que ele não tinha descrito o serviço devocional com Krishna. De Krishna, ele não falava. Tá, aí Vyasadeva pegou todos os Vedas, o Adjuveda, pegou o Rig Veda, Sama. Ele já tinha escrito o Vedanta Sutra. Aí ele não fez um comentário sobre o Vedanta Sutra. Aí o Srimad Bhagavatam é um comentário que o Vyasadeva fez no próprio Vedanta Sutra. Pronto, resumiu. Então fez o Bhagavatam. O Bhagavatam é o comentário. Aí ele fez o Bhagavatam, né? É uma coisa muito bonita. Então, né, essa foi a insatisfação de Vyasa. E essa é a nossa insatisfação. Sim, lógico. A nossa insatisfação devido a isso, por causa da não ocupação ou entendimento, né? Eu nunca me esqueço, né? O casal foi, né, para o Kshatraya Swami, a gente conversando juntos, né? Ele falou, Buda, você não acredita. Eu não vou nem falar quem é, mas foram até recentemente iniciados, né, por mim. Mas muito tempo que eles não vinham, né? Trabalham muito, está muito ocupado. Mas a felicidade dele estava exatamente por ter vindo aqui, de ter passado 4 dias
é justamente por não ter se ocupado em serviço. Eles falavam assim, puxa, indo embora, ele passou assim no ashram e ouvindo, né, eles conversando. Por acaso ele passando, né, para ir dar aula, para fazer um serviço. Aí eu vi, poxa, ainda bem que nenhum Hare Krishna chato, nenhum Hare Krishna deu nenhum serviço para a gente. Olha só, deu nenhum serviço. Não entendeu nada, né? Deu nada. Passamos aqui, visitamos hoje as cachoeiras, né, que são 7, né? Faltava 3 cachoeiras para a gente ir conhecer. A gente conheceu todas as 7, fomos para lá e ninguém nos perturbou. Não houve perturbação. Dentro do Tirtha Park, quer dizer, que é o local para se dar o último passo para buscar a nossa compreensão, o nosso entendimento, nossa inteligência para com Deus, né? Aí ele falou assim, mas eu perdoo porque eles nunca desenvolveram essa Buddhi, né? Buddhi Yoga, né? Ou a conclusão de Guru Tattva, né? Assim, do que é o mestre espiritual, do que é as escrituras, de quem é Krishna. Eles não conseguiram concluir, né? Mas tem chance, né? Tem chance de ainda poder desenvolver. Eu só vou ler agora literalmente, que já estamos chegando ali no horário. Então vamos ler com atenção, né? Então a entidade viva logo se identifica com os laços corpóreos, esquecendo sua própria identidade como alma espiritual. Este falso ego se associa com diferentes modos da natureza material e assim os sentidos ficam ligados aos modos da natureza material. A mente é o instrumento com o qual é possível sentir diferentes experiências materiais, porém a inteligência é deliberativa e pode mudar tudo para melhor. Não é que ela vai ficar presa. O karma é a única verdade que ela pode mudar, porque não é eterna. Eu posso mudar, né? Eu posso ir no templo, eu posso me ocupar, isso é deliberar. Mas a mente vai dizer assim, não vá não, mano. Vão lhe ocupar lá em fazer serviço, você vai, entendeu? A mente vai dizer isso. Não levante, né? Como o Prabhu estava falando né? De manhã, né? Falando, como é que eu vou me levantar agora, né? Vai começar o Mangala e... Nossa! Ele estava descrevendo, né? O Navina Nirada, né? Engraçado, né? Então, mas é isso mesmo. Então, a pessoa inteligente, portanto, pode salvar-se da ilusão da existência material, fazendo uso apropriado da inteligência. A pessoa inteligente pode perceber que a existência material é uma situação adversa e assim ela passa a indagar sobre o que ela é, porque está sujeita a diferentes espécies de misérias. Ela está provando essas kleshas, né? No relacionamento com a família, na adibáltica, né? No convívio, né? Como eu estava falando ontem, você vai numa acampada, né, Matheus? Leva a família na casa de campo, né, assim, mas quando você abre a casa que vai entrar, tá cheio de borrachudo. Chegaram antes, né, para desfrutar, né? E aí você fica ali, e agora? Né? Aquele sol, mas cheio de borrachudo. Então vai lhe picar ali, vai tirar a sua paciência, né? Mesmo à noite, né, quando vai dormir, aparece um mosquitinho para tocar violino, né? Assim, parece sempre um orquestrador, né? um violonista, né? Para tocar naquele horário que você está dormindo. Não dá para cantar ouvindo outra coisa, né? Então, a pessoa inteligente pode perceber que a existência material é uma situação adversa e assim ela passa a indagar sobre o que ela é, né?
porque está sujeita a diferentes espécies de misérias e procura saber como livrar-se de todas as misérias. Então está dividido para Ipatena, para Ipastena, Sevaiá. Sem se aproximar de um devoto, de um mestre espiritual, né? De uma pessoa que pode lhe instruir, sem chance, né? Então está dividido para Ipatena, né? Tenta se aproximar de um mestre espiritual, né? Fazem perguntas submissas, né? E presta serviço, né? Aí nesse caso, aí a pessoa vem com, tudo bem, vem com um guru Dakshina, às vezes na forma de espécie, né? Forma de Lakshmi, mas o mestre espiritual não está querendo o seu dinheiro, entendeu? Ele está mais ocupado, inclusive ele sabe que você nem está usando, ele sabe que você nem está fazendo de uso próprio desse Lakshmi que você mesmo tem, não está fazendo um bom uso, entendeu? Porque se ele tivesse inteligência e tivesse realmente, né, para poder renunciar, então essa é a verdadeira pessoa inteligente, entendeu? Porque uma pessoa inteligente renuncia, né, como Rupa Goswami, Sanatana Goswami, todo o Lakshmi que ele teve como ministro, imagina, e deu para Chaitanya Mahaprabhu. Lógico que ficou com uma pouca parcela para suas atividades, né, de viagem, né? Ele tinha que viajar, as suas necessidades básicas, e deu mais 75%, porque 25% ele deu para a família, ainda manteve a família, né? Então deu 75% a Chaitanya Mahaprabhu. Assim, através da boa associação, uma pessoa inteligente e avançada pode adotar uma vida melhor, a autorrealização. Aconselha-se, portanto, que a pessoa inteligente se associe com os grandes sábios e santos que estão trilhando o caminho da salvação. Com esta associação, a pessoa pode receber instruções capazes de eliminar a alma condicionada do apego à matéria. E assim, o homem inteligente, aos poucos, se livra da ilusão da matéria e do falso ego, e é promovido à verdadeira vida de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, que ela é, né, naturalmente, né? Satitananda Vigraha. Conhecimento, eternidade, felicidade já está dentro de nós. Só é agora adequar, né, a nossa condição, mesmo no início, né, a Kama Sarva Kama Vá, com muito desejo, né, de desfrutar, ou a Kama sem nenhum desejo, ou uma Moksha Kama, né? Poxa, eu vou lá porque pelo menos eu vou ser promovido, né, a ir para o mundo espiritual ou ir para o céu, né, assim? Entendeu? Mesmo com esse desejo de moksha, que o devoto está completamente mesmo livre desse desejo, mesmo de moksha, né? Ele não deseja nada, Nanana Sundarim Kavitam Vajagadesha Kamayema Majamanishvari Bhavata Bhaktiya Raitu Kitwaí. Não desejo desfrutar desse mundo, não quero um grande número de seguidores, tem nenhum desejo de ter um grande número, de ser, poxa, essa pessoa é muito inteligente, porque olha quantos seguidores ele tem, entendeu? Né? Mas isso não é sintoma de inteligência, né? É assim? E aí Prabhupada conclui aqui, e assim o homem inteligência aos poucos se livra da ilusão da matéria, do falso ego, e é promovido à verdadeira vida de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Aqui tem uma palavra no verso que chama-se Prabhava, na segunda linha. Butadi Prabhava Guna, né? Que Prabhupada traduziu como influenciados por. Esse Prabhava, influenciado é Krishna. Ele fala, eu sou a fonte, né? Aham Sarvasya, todos, mundos,
espirituais. Prabhava significa, ele é influenciado por quem? Influenciado pelo o Zezinho, o Manuel do Boteco, ele tá sendo influenciado pelo treinador do Corinthians, né? Não está sendo inteligente, esse almanaque, né? De botequim, não está sendo influenciado por Krishna, entendendo que Vedaya Ramba Vedyo, Vedanta Kriya, Veda Vida e Vashaham. O propósito de nossa inteligência é ocupar-se ao Senhor de todos os Vedas, que é Krishna, porque ele é o compilador dos Vedas, ele deu os Vedas, e ele fala que o propósito dos Vedas é me conhecer. Então, Aham Sarvasya Prabhavo, né? Matuan Sarva Parvatate, ajuda aí. Iti Matua Bhajanti Man, Buddha Bhava Samavitaha, Buddha Bhava, Buda de novo, Budi, né? Quem são as pessoas inteligentes? Aqueles que me entendem como sendo a Hansarvasya Prabhava, que eu sou, né? A fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Os sábios, as pessoas inteligentes, ocupadas em serviço devocional, me adoram de todo o seu coração. Então, esse é o que Krishna conclui nesse verso, que é Chatusloka, os 4 versos mais importantes. Aham Sarvasya Prabhu, Teshan Evanukam Pardam, Aham Magyana, Teshan Satata Yukanam, Bhajatam Priti Purvakam. São os 4 versos mais importantes da Bhagavad Gita, do 10º capítulo. Ok? Então não vou continuar mais. Já chegou ali a 6:08. Então, se alguém porventura tem um comentário, né? O Rago fez o seu comentário, Mataji, teria alguma